Sejam bem-vindos ao Projeto Sonar, ao nosso curso básico de violão popular voltado às pessoas com deficiência visual. Hoje eu venho aqui para falar com vocês um pouco sobre afinação do violão. Afinação é um processo meio complexo, né? Porque depende muito de pessoa para pessoa e de ouvido, né? Então é um assunto um tanto quanto delicado. Então nesse primeiro áudio eu vou falar aqui para vocês sobre os tipos de afinadores de violão, né, para violão. Na realidade, eu acho que não tem um equipamento que afine o violão. Quem afina o violão somos nós, né? É o músico, é o aluno, é o professor, né? E só que nós temos alguns recursos que nos ajudam nessa tarefa, tá? Porque nem todo mundo tem o ouvido absoluto. E no meu caso, eu não tenho também. Então eu dependo ainda, né, de ter uma nota base. Como eu falei em áudios anteriores, a gente tem uma nota de base que vai servir, que a gente vai utilizar para fazer a afinação do violão. Ou uma ou todas. Então, voltando aos afinadores, né, que nos auxiliam aí na afinação do violão, eu conheço dois tipos, né, de afinadores, os manuais e os eletrônicos. Eu vou falar primeiro dos manuais. O que eu conheço de afinador manual os manuais têm três tipos. São apitos, né, que eles representam cada corda do violão. Tem um que são seis notas, que representam as 6 cordas do violão, e tem um outro que só tem a nota Lá. Ele é único, né? Representa a corda Lá. Ele sai o som da nota Lá. Então nós sopramos esse apito e ele vai emitir um som e a gente precisa igualar o som da nota do violão, da corda Lá do violão, com esse som que sai desse apito. Então tem esse que é individual, que só tem a nota Lá, e tem um outro que tem as 6 notas. Tá? Tem a mais aguda, que é a Mi, que é a primeira, depois a Si, a Sol, a Ré, a Lá e a Mi grave, que é a 6ª corda. Então tem esse tipo de afinador manual. Tem um outro afinador manual que ele se parece com um garfinho, né? Ele tem, em uma das extremidades, das pontas, ele tem 2 pontas e do outro lado ele tem um cabinho de metal. Esse é de metal, é de aço inoxidável, e ele representa a nota Lá também. Porém você precisa bater esse equipamento, esse garfinho numa superfície sólida, ou encostar no tampo do violão ou no cavalete, e para ele poder soar, né, ressoar esse som para você ouvir e igualar a nota Lá do violão com esse som. Tá? Você vai mexendo na tarraxa, que é equivalente à nota Lá, que na grande maioria dos violões é na tarraxa na parte de cima das tarraxas, na tarraxa do meio, né, que é a nota Lá. Eu vou falar disso lá na frente, tá bom? É só estou dando um exemplo. Então dos manuais tem esses 3 tipos, né? Um que só tem a nota Lá, que é um apito, o outro que são 6 apitos num só, um colado no outro, que tem as 6 notas, e outro é esse garfinho de metal, que hoje em dia está até bem difícil de encontrar, mas é o que eu prefiro. Eu prefiro afinar a nota Lá primeiro e depois da nota Lá afinar as outras, tá bom? E vou agora para os eletrônicos. Os eletrônicos, na maioria deles, os que são soltos, né, que a gente compra, ele parece um celular, assim, é pequenininho, acredito que não seja nem muito caro, por volta de 30, 40 reais, e ele tem um afinador. Porém, como é que funciona esse afinador? Você liga o equipamento, né, eu sei porque eu já tive, hoje eu não uso mais esse tipo de equipamento, então você liga esse aparelho e ele tem um painel. Nesse painel tem 3 lâmpadas, tem 3 luzinhas, uma do lado esquerdo, uma do lado direito e uma no meio. Geralmente, as do lado esquerdo e do lado direito são vermelhas, e a do centro é verde. Então, conforme você bate na corda, ele tem um ponteiro, né, que ele vai de um lado ao outro. E você vai mexendo nas tarraxas. Conforme ele vai chegando na luz do meio, na luz verde, quando essa luz verde acende, a corda está afinada. Porém, a gente é que tem que ir virando a tarraxa, né, da corda em referência
para poder fazer a afinação. O equipamento não faz sozinho. Eles só dizem que nota que você está. Ele tem um painel que te mostra a nota que você está quando você bate no violão, na corda do violão. E aí você mexe nas tarraxas, vai ou soltando as cordas ou esticando, e vai até você encontrar a nota correta daquela corda no próprio afinador. E ele vai acender uma luz verde quando essa corda estiver afinada. Feito isso, você vai para outra corda e faz o mesmo processo. Solta um pouco a corda e vai batendo na corda até o equipamento apontar para a luz verde e indicando que a corda está afinada. E aí você repete o processo para todas as outras cordas. Tem alguns violões, que são violões elétricos, que possuem esse equipamento no próprio violão, né? Você aperta um botãozinho lá no violão, ele tem uma caixinha, né, na parte de cima, e liga, e você vai batendo nas cordas do violão e ele vai te mostrando em que nota que está, e ele também tem o mesmo processo de luz, né? Uma do lado esquerdo, uma do lado direito e uma verdinha no meio. Porém, é importante ressaltar aqui que esse curso, né, ele é voltado para pessoas com deficiência visual, mas qualquer pessoa pode fazer. Para as pessoas que enxergam, é muito possível, né, utilizar esse recurso do afinador eletrônico. Agora, no meu caso, por exemplo, que eu não enxergo mais, eu dependo dessa luz para poder saber quando é que está afinado. Então eu não posso usar esse recurso, porque eu não tenho como ver essa luz, né, essa luz se acender tanto as vermelhas, né, quanto a verde, para indicando que a corda está afinada. Então, no meu caso, eu prefiro usar o diapasão, né, que chama diapasão, que é o de garfinho, e os sonoros também. Então, eu prefiro usar esse tipo, que pelo menos eu tenho autonomia para poder afinar o violão com maior facilidade. Agora, para quem enxerga, o eletrônico é um excelente recurso, que é o mais utilizado na atualidade. Tá ok? Então, é muito mais fácil, porém você pratica muito mais com o outro, né? Você afina muito mais o ouvido, você fica com uma sensibilidade melhor com os manuais, que você é obrigado a encontrar a nota certa, né? No som do diapasão da nota Lá, tá ok? Então essa é a minha preferência, eu acho que é mais indicado para quem não enxerga. Já quem enxerga, o outro talvez seja melhor. Apesar que eu sempre preferi o manual, eu sempre gostei do manual.